Meus amigos, a Champions League não tem limite, cara. Não tem limite. E já vamos começar falando que esse novo formato é sensacional, tá? Já deu certo, já tem que continuar. E o que aconteceu entre PSG e City é loucura, pô. Mais uma vez o City abre 2-0 no placar nessa temporada e não só sai de empate como toma virada. O primeiro tempo tinha sido equilibrado. Tinha sido, os dois times buscando, os dois times precisando. Jogo dos desesperados. O PSG tem um gol anulado, já no primeiro tempo. Mas no segundo, um jogo que tinha virado 0-0, terminar 4-2, do jeito como foi, só a Champions League, cara. O City abre 2-0, com gol do Grealish. Teve gol do Grealish, o primeiro gol. Haaland, aos 53, 3 minutos depois, faz o 2-0. E 2 gols em 3 minutos, o City dava a impressão de que, ok, vamos vencer. Vamos conseguir essa vitória super importante. Só que aí, 3 minutos depois, o Barcola começa a colocar o PSG de volta no jogo. A assistência para o Dembélé no primeiro gol. E o segundo, um golzinho chorado, ele empata. 2-2, 10 minutos. Em 10 minutos, 4 gols. O Manchester City abre 2-0 e o PSG empata. Tudo isso em 10 minutos. O jogo já virou uma loucura. Só que depois do primeiro gol do PSG, o City ele mostrou mais uma vez o que vinha acontecendo em alguns jogos da temporada. O City ele corroeu mentalmente. O City ele inexistiu depois de sofrer o primeiro gol. O PSG nem tinha empatado ainda, mas era questão de tempo, e pouco tempo. Porque o City ele não conseguia se concentrar no jogo. Ele toma o 2-1, ele toma um empate, e depois disso é só PSG. É só PSG. Foram mais de 20 finalizações tentadas pelo time francês. E a gente está falando de um time que, se camisa pesa, o PSG nem camisa tem. E o City ele conseguiu derreter para o PSG. Tudo bem, o Luiz Henrique é um muito bom treinador, tem um time com peças interessantes, jovens interessantes, o próprio Barcola, o próprio João Neves que fez um baita jogo, você tem o Nuno Mendes na lateral esquerda, você tem Hakimi na direita, você tem Gonçalo Ramos como opção no banco, você tem o próprio Dembélé fazendo uma belíssima partida, importante partida, você tem o meio campo com Vitinha e tudo mais, só que não dá. Você abrir 2-0 fora de casa, num jogo da importância que era, um confronto mais do que direto, porque quem perdesse estaria muito sujeito à desclassificação da Champions League, não é nem ir para o playoff. A gente está falando de dois times que brigavam para não ser desclassificados, possivelmente. Só que o PSG entendeu bem mais isso do que o City. E foi para cima, e martelou, e pressionou. Passou por cima de uma defesa do City que mal existia. Não conseguia se defender o City. E o João Neves busca 3-2 num cruzamento para a área na cobrança de falta. Ele no segundo pau, sozinho, sem ninguém, cabeceia para o gol. No minuto final, o Gonçalo Ramos ainda vem fazer o quarto gol, depois de uma longa checagem do VAR, 3 minutos de checagem para confirmar uma vitória do PSG por 4-2 de virada. Uma noite muito importante na história do PSG. Buscar uma possível classificação, já que a gente está falando de dois times que ainda tem risco de ficarem de fora, mas o PSG, inclusive, tem um jogo mais difícil, enfrenta o Stuttgart fora de casa, enquanto o City pega em casa o Bruges, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui para vocês se é o Bruges. Vamos ver, é o Bruges em casa. Mas, cara, a confiança do City, ela tá completamente destruída. O time corroeu depois de sofrer o primeiro gol. Ele não conseguia se defender. O espaço que o PSG encontrava, o PSG mal perdia a bola, o City tentava dar 2 passes, perdia de novo. E tome o PSG contra-atacar em velocidade, tome o PSG aproveitar esse espaço na lateral do campo, pelo centro, fazer tabela, diagonal, ir pra cima, achar passo na vertical. Passou por cima. 4-2 ficou pouco. O PSG teve mais um gol anulado. O PSG teve boas intervenções do Ederson. O PSG criou para fazer mais do que 5 gols. O 4-2 é uma vitória super importante e que mostra um PSG bem mais confiante do que o City. Resta saber se o City vai conseguir acordar a tempo, porque o momento é de uma 25ª colocação, 2 pontos atrás da zona de classificação. Ele precisa vencer. Se ele empata com o Bruges, ou perde, pior ainda, ele está fora. Ele precisa vencer, ainda que dentro de casa, mas com a confiança do jeito que está, não dá para duvidar. E o PSG vai jogar a vida contra o Stuttgart. PSG 22º e Stuttgart 24º, ambos com 10 pontos. Jogo na Alemanha, quem ganhar passa no playoff.
Esse foi o nível de apenas um dos jogos dessa quarta-feira de Champions. Aí a gente vai falar de Feyenoord 3-0 para cima do Bayern de Munique. O Bayern, ele vive um momento instável, nada menos do que isso. Ele até tentou 80% de posse, 30 finalizações contra o gol do Feyenoord, mas ele não conseguiu ser efetivo, enquanto o Feyenoord foi exatamente o oposto. Poucas chances claras, mas as criadas foram aproveitadas. E o Feyenoord fica numa 11ª colocação com 13 pontos, que já o garante no playoff. O Feyenoord já está classificado via playoff e pode buscar um G8. Enquanto o Bayern, que também está classificado, porque tem 4 pontos à frente do primeiro fora do playoff, que é o Manchester City, ele tem muita dificuldade para buscar um playoff e mostra uma instabilidade muito grande, né? O Feyenoord vem de uma campanha de Champions de buscar um City 3-3, quando estava perdendo por 3-0, ele vai buscar um empate, e agora golear com autoridade o time do Bayern de Munique em casa. 3-0, 2 gols do Jimenez e um gol do Eder, e o Bayern que na última rodada vai buscar quem sabe, mais do que ele merece até G8, jogando em casa contra o Slovan Bratislava. Tem o jogo mais fácil possível, o adversário mais fácil jogando em casa. É possível ainda para o Bayern ir para o G8, mas futebol ele não tem jogado o suficiente para isso. Próximo jogo que a gente vai citar, Milan 1-0 no Girona. Um jogo eficiente do Milan e que o Rafael Leão deu números finais da partida. Inclusive os dois times da Itália, eles tiveram seus principais jogadores dos últimos anos decidindo a seu favor. O Milan venceu o Girona com o gol do Rafael Leão, baita gol, driblou o defensor e bateu no canto alto do goleiro, dando uma vitória que leva o Milan a uma condição importante de 6º lugar na tabela, buscando um G8 e precisa de apenas um empate para muito provavelmente se garantir. Tem 2 pontos à frente do 9º lugar, que é o primeiro fora, o Aston Villa tem 13. O empate do Milan no último jogo garante o Milan no G8. O Milan talvez nem tenha jogado tudo isso para ser G8, porém foi eficiente. Enquanto o seu companheiro italiano, a Inter de Milão, também venceu com gol de um dos seus ídolos recentes, né? O Lautaro Martinez fez 1-0 aos 12 minutos, decidiu, números finais 1-0 mesmo contra o Sparta Praga fora de casa. Inter de Milão essa que está garantida no G8, tem 3 pontos à frente do Aston Villa, e no último jogo ele enfrenta o Mônaco em casa, buscando quem sabe uma segunda colocação, que é bem importante. Primeiro e segundo decidem em casa todos os jogos e só podem se enfrentar na final, ou seja, poderia pegar o Liverpool somente na final, caso ambos cheguem. Enquanto o Milan vai enfrentar, na última rodada, o Milan enfrenta, deixa eu ver, o Dinamo de Zagreb fora de casa. Adversário que dá para você fazer os 3 pontos, já desclassificado praticamente, dá para o Milan conseguir um resultado interessante fora de casa. A gente tem que falar agora de Real Madrid 5-1 para cima do Salzburg. Um jogo que se definiu a show. Show dos brasileiros e show do quarteto. Vinícius Júnior, 2 golaços. Rodrigo, 2 golaços. Mbappé, oportunista, aproveitando a falha do goleiro. 5 gols envolvendo os 3 jogadores e também com a assistência do Bellingham. Bellingham não fez gol, mas deu uma assistência para o golaço do Rodrigo. Um Rodrigo que deu a facilidade para o Real Madrid, que nos primeiros 15 minutos estava tendo uma certa dificuldade de achar o seu momento ideal, as suas chances claras de gol. O Rodrigo consegue abrir a defesa do Salzburg, faz 2 gols e aí virou show. Mbappé faz o terceiro, no segundo tempo Vini faz o quarto e o quinto também. E o Salzburg, que só diminuiu com o Bistro, foi mero coadjuvante no show do Real Madrid. O Real respira, precisava muito dessa vitória para buscar uma classificação para o playoff. Ela vem num momento super importante. Real Madrid esse que busca na última rodada fora de casa os 3 pontos contra o Brest. O Brest que está ali na 13ª colocação com chance de G8 ainda. Então vai querer enjoar o jogo pro Real, mas vem de derrota, a gente vai falar daqui a pouco. O Real que se garantiu no playoff, está 4 pontos à frente do City, não tem mais chance de desclassificação, mas ficar entre 9º e 16º é importante para decidir em casa o jogo do playoff. Então pro Real Madrid é super importante vencer. Até para quem sabe buscar um adversário mais frágil. Porque se você está em 9º, você pega o 10º ou 24º, né? Então, sonhando com o G8, mas se atentando mais a ficar entre 9º e 16º. A gente teve também o Arsenal vencendo o time do Dinamo de Zagreb por 3-0. O show do Arsenal passou por cima sem muita dificuldade, garantindo uma 3ª colocação na penúltima rodada. Tem 7 jogos e 16 pontos. Só foi pior do que Liverpool e Barcelona e ainda dá para buscar a 2ª colocação caso o Barcelona perca e ele vença.
O Arsenal na última rodada busca o Girona fora de casa, enquanto o Barcelona tem a Atalanta pela frente. Dá margem para sonhar para o Arsenal, mas o mais importante, que é se garantir no G8, o Arsenal já conseguiu. No fim, a gente ainda teve algumas outras partidas. O Celtic venceu por 1-0 o Young Boys no jogo de 3 gols anulados. Surpreendente, mas conseguiu os 3 pontos. A gente teve o Shakhtar atrapalhando o sonho do Brest. O Brest tinha faca e queijo na mão para muito provavelmente conseguir uma vaga histórica no G8, mas perdeu por 2-0 para o Shakhtar Donetsk fora de casa, com gol inclusive brasileiro do Kevin, aquele que era a ponta do Palmeiras. E o Leipzig ganhou do Sport por 2-1. Eu assisti esse jogo merecido. O treinador novo do Sport, que está fazendo o time ainda ficar instável, deixou o Gyökeres no banco. Começou o jogo perdendo, foi pro intervalo perdendo, chamou o Gyökeres entrou, ainda fez um gol, mas ele tomou o segundo. Se tivesse deixado o Gyökeres titular, podia ter sido diferente. O Rapid perdeu algumas oportunidades no primeiro tempo, mas no fim foi isso. A tabela permanece com o G8 dessa maneira aí: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Leverkusen. Ainda tem chance de classificação para esse G8, quase todo mundo. Se você pega Mônaco com 13, Aston Villa com 13, Mônaco com 13, Feyenoord com 13, Los Lille com 13, Stade Brest com 13, até o Borussia com 12, Bayern com 12, o próprio Real com 12, Juventus e Celtic também com 12, dá para sonhar com essa 7ª e 8ª vaga. Tem duas ali que não estão definidas. Eu acho que do Milan para cima todo mundo já passou. Atalanta e Leverkusen ainda estão ameaçados. Aguardemos. No geral, muito obrigado por assistir. Antes que o vídeo fique mais longo, vou me despedindo. Até... Não sei se vai ter vídeo no final de semana, mas certamente terá na semana que vem, na rodada decisiva da fase de liga, né? Quarta-feira que vem. Muito obrigado por assistir, tamo junto, até o próximo. Tchau. Comenta aí quem são os 8 que vocês acham que vão passar. Valeu, tamo junto.